majestoso, grandioso é o Senhor. Pai, nós temos um coração grato a Ti, Senhor. Um coração grato, um coração que quer Te adorar, que quer Te louvar e quer exaltar o Seu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua presença neste lugar. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas tão preciosas, Senhor, neste lugar. Nós queremos, Senhor, nessa hora entregar toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração a Ti, Senhor. Conduza, Senhor, agora, Pai, essa palavra, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa transmitir somente aquilo que é necessário. Deus, usa, Senhor, usa-me nesse momento, Pai, como instrumento nas mãos do Senhor. Pai, que o Senhor possa se sentir à vontade aqui no nosso meio e que o Senhor possa falar, Senhor, neste lugar e tocar cada coração, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, estar se fazendo presente na vida de cada um aqui nessa noite. É isso que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estar aí falando aí sobre 3 espíritos, né, que têm operado aí na vida, nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. São 3 espíritos aí que operam, né, e que a gente vai aprender um pouquinho sobre cada um desses. Um é o Espírito de Deus, né, que a gente já sabe aí, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele tem aí operado nas nossas vidas de uma forma assim poderosa, né. O outro espírito é o espírito do homem, né? É a nossa própria vontade, né? O espírito do homem é o espírito carnal, a vontade da carne, né? Então a gente vai estar aí também aprendendo um pouquinho sobre esse espírito do homem. E o outro espírito, né? É o espírito maligno, que a gente sabe que também opera na vida do homem, né? É um espírito que traz, assim, coisas terríveis, né, na vida da pessoa, né? E a gente vai começar aí a falar um pouquinho sobre um exemplo sobre o espírito maligno, né, que está lá em Marcos, capítulo 5, quem tiver com a Bíblia aí, né, para estar abrindo, que fala sobre esse espírito. Marcos 5, versículo de 1 a 6. Amém? Fala aí sobre o endemoniado de Gadareno, né? Uma história que a gente já conhece, eu vou ler apenas até o versículo 6 aí, que diz assim, ó. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E ainda sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de um espírito que age na vida do homem, se ele assim o permitir, né? Que é o espírito aí maligno. Esse homem, eu lendo essa palavra aqui, eu vejo que ele não sentia prazer. A vida que ele vivia não era uma vida agradável, uma vida boa, se cortando, andando pelos sepulcros, né? Uma vida que trazia só destruição para a vida dele, né? E quando ele viu Jesus, aqui o último versículo diz que ele adorou a Jesus. Então isso fala o quê? Que ele foi liberto. Então o espírito maligno, a gente entende o quê? Que não é um espírito assim difícil de você se libertar dele. Basta a gente querer, né? Quem estiver debaixo desse espírito aqui, se ele quiser, ele pode ser liberto assim. Porque o
maligno ele é expulso no nome de Jesus. Então é um espírito que ele não pode permanecer na vida do homem quando Jesus chega. Então é um espírito que a gente pode, né, entre aspas, né, se vocês vão me entender, facilmente ser liberto, desde a hora que a pessoa ela deseja isso e ela quer isso para a vida dela. Então a gente não vai se prender muito nesse espírito, né? O espírito maligno. A gente vai agora falar um pouquinho sobre o espírito do homem. Esse espírito é complicado, vou te falar. O espírito do homem é a vontade da nossa carne que prevalece. E agora? Como vamos lutar contra nós mesmos? Lembrei de uma peça que o Diego fez uma vez, muito maneira. Eu olhei para ele agora, lembrei. É difícil você olhar para você e você querer tirar de você aquelas coisas que você sabe, lá no fundo você sabe que não é legal. É um espírito que não agrada a Deus. Né? E esse espírito do homem, do engano, pode ser chamado espírito do engano, espírito do homem, espírito da carne, porque está tudo associado. Porque quando a gente começa a fazer a nossa vontade, a permanecer naquilo que a gente quer, a gente provavelmente ou certamente não vai agradar a Deus, porque a vontade da carne, ela anda na contramão da vontade de Deus. Né? E alguns espíritos aí do engano, né, que o homem, ele passa. Eu anotei alguns aqui, é o espírito da mentira, do engano, da mentira. A pessoa vive enganada, envolta naquilo, né, e não consegue enxergar. Às vezes eu acho que até enxerga, mas faz que não enxerga, né? E o espírito da mentira é um dos espíritos que a gente cai e que a gente deixa prevalecer na nossa vida, né? Essa mentira aqui, gente, não é só a mentira de ser mentiroso, não. É um espírito mesmo de engano. Às vezes a gente está até na igreja, né? E esse espírito pega a gente aí de jeito. Né? Eu posso falar disso com propriedade, porque eu já vivi tempos na igreja totalmente assim, parada, né? Cega mesmo. E para mim ir na igreja no domingo bastava, né? E se tivesse um aniversário? O domingo que vem tem culto de novo. Para que eu vou na igreja esse domingo? Vou no aniversário que eu vou comer bolo, né? Vou me divertir. Era desse jeito. Então isso é um espírito de mentira e de engano. Por quê? Porque você está ali na igreja, mas você está vindo só achando que só ir tá bom. Você não, né? Eu estou falando até de mim mesmo. Eu não fazia nada, eu não ajudava em nada. Eu ia assistir o culto, né? E para mim eu era, né? Tava bombando, né? Mas a gente vai continuando e Deus vai tratando o nosso coração, graças a Deus, né? Hoje eu não sou mais assim, gente. Então, assim, esse espírito de engano é algo que ele pega a gente dentro da casa de Deus, não é só para quem está lá fora, né? Outro espírito que eu notei aqui, a pessoa que ela tem duas palavras, é uma outra situação, que é o engano e a mentira entra. Né? Ela não tem decisão própria, né? Ela fala aqui com você uma coisa, mas ali fala outra coisa, né? Então esse espírito também é um espírito de engano. A gente precisa vigiar, porque isso tudo está na carne, está no espírito do homem, já está em nós. Então a gente precisa lutar contra essas coisas. Quando a gente perceber isso, a gente precisa lutar, pedir ajuda, né? E pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e nos livre desses espíritos enganosos, né? Um outro espírito, a pessoa que um outro ponto, né? Dentro desse espírito do engano aí, do homem. Peraí que eu me perdi. A pessoa que ela é muito crítica, ela murmura muito, reclama de tudo, nada está bom. É outro espírito de engano. Por quê? Às vezes a pessoa não faz isso nem por mal, para prejudicar o outro, não. Ela faz porque isso está nela. É uma coisa ruim, mas está nela. Quando ela vê, ela já está fazendo, está falando. E aí, né,
Não sei quantos aqui, mas às vezes a gente se pega assim, deixa eu segurar aqui, isso eu não posso falar não é verdade? Então, isso daí é porque a gente é ser humano, então esse espírito vai operar. E às vezes a gente vai deixar de receber uma bênção, vai deixar de receber algo precioso da parte de Deus, porque não vigiou a língua e falou demais, né? E isso é bem complicado, porque dentro desse espírito, a gente vai fazendo o que com Deus? A gente vai afastando, né, a presença de Deus na nossa vida, a comunhão com Deus, né, a vontade de buscar mais o Senhor, né, e isso vai trazendo afastamento, né, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, e aquilo aonde Deus quer nos levar. Então, uma coisa que de repente levaria 1 ano, vai levar 10 anos. Aí lembrei lá da história do povo no deserto, né? Agora veio aqui na minha mente. Era para ser 40 dias, não é isso? Tô certo? É, né? Mas ficou 40 anos no deserto, já pensou? Então esse espírito de engano, ele tem que sair de dentro da gente, ele tem que sair da igreja, ele tem que sair do servo do Senhor, para que ele possa crescer, para que ele possa romper, para que ele possa amadurecer. Se a gente não permitir isso, a gente vai ficar parado no mesmo lugar, estagnado, né? E isso é complicado, né? Outro ponto aqui que eu anotei é pessoas, isso eu já falei, mas vamos repetir, se eu ler porque é para repetir, que acham que estar só domingo na igreja basta. Eu já fiz isso e eu sei que não basta. Deus tem muito mais para mim e para você. Ele tem muito mais para a gente fazer na obra dele, para a gente ajudar no reino dele. A nossa igreja é uma igreja que trabalha, ela tem essa marca. É uma igreja que ama, né? Marca do amor, e a igreja que trabalha. Então tem trabalho para todo mundo, né? E às vezes tem pessoas que acham, mas eu não tenho nada para eu fazer aqui, não tem. Tem trabalho para todo mundo, para dividir, e ainda vai faltar ainda gente se bobear, porque é muita coisa para fazer. Mas precisamos deixar o Senhor nos mostrar isso, abrir os nossos olhos espirituais. Estou falando isso primeiro para mim, porque eu já vivi isso. Não estou aqui jogando palavra para ninguém, estou falando o que já aconteceu comigo, né? De ficar ali inerte, né? Toda assim. Né? Eu nunca me imaginava aqui na frente com o microfone falando, nunca. Isso para mim, gente, você não tem noção como que é isso. Nunca almejei isso, nunca nem pensei nisso. E Deus vai fazendo as coisas desse jeito. Né? Então você que está sentado aí, abre o seu coração, porque amanhã pode ser você aqui. Né, falando aí da palavra de Deus, nervosa, com frio na barriga, já era para eu ter vindo, né, Célia, lá no início do mês, mas teve uma troca, a pastora Eliane que veio, e eu estou aqui, né, em nome de Jesus. Então, esse espírito do engano, para a gente fechar, é um espírito, vou repetir, que atua dentro da igreja, atuou na minha vida, e eu creio que atua na vida de muitos cristãos. Porque se a gente não se despertar nisso, Deus ele não vai nos tirar da mesmice, da onde a gente está. A gente vai ficar estagnado toda a vida. Vou ler aqui que eu esqueci, tá vendo como é que eu estou nervosa? Lá em 2 Reis 5:20, que vai dar um exemplo aí desse espírito do homem aí, dentro da palavra. Deixa eu achar aqui. 2 Reis 5:20. Todo mundo achou? Então vamos lá. Então, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Isso é Geazi falando. E foi Geazi em alcance de Naamã
E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? E ele disse, tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos, 2 jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. E disse Naamã, ser servido, toma 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestido e pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. O contexto dessa história aqui é que Naamã, ele foi curado da lepra por Eliseu. E Geazi, ele era discípulo de Eliseu. Ele ajudava, era o servo lá de Eliseu. Eliseu não quis nada em troca da cura de Naamã da lepra. Simplesmente mandou ele lá mergulhar, creio que vocês conhecem essa história, 7 vezes lá no rio lá, e Naamã saiu curado, ficou maravilhado e queria retribuir a Eliseu. Porém, Eliseu não quis nada. E Geazi, cresceu um olhão desse tamanho, espírito do homem aí dando, cresceu aquele olho e falou, mas como é que pode isso? Isso é eu falando com as minhas palavras, tá? Não está na Bíblia assim não. Como que pode isso? Foi curado, em vez de pegar o cara querendo dar, tipo assim, não estava roubando, não estava fazendo nada de errado se ele aceitasse. Porém, ele entendeu, Eliseu, que não era. Esse caso era um caso especial. Que já era uma outra administração aí, Célia? Ele não queria pegar nenhum dinheiro, até por causa do orgulho de Naamã, que já é uma outra administração. Porém, Geazi, ele deixou esse espírito do homem atuar na vida dele. E ele decidiu ir atrás e ainda mentiu. Falou que o Senhor dele mandou. Não mandou nada. Ele foi lá, ele sabia que se ele fosse, ele ia conseguir. Ele falou, não vou perder essa oportunidade, Sendo que o que acontece quando a gente faz a vontade do homem e deixa o coração da gente ser elevado? Geazi, ele não teve um final muito bom. Geazi, quando Geazi voltou de lá com as coisas, ele entrou de fininho, Eliseu chamou ele e falou, vem cá, Geazi, de onde você está vindo? Geazi falou assim, de lugar nenhum, deu as desculpas dele lá, Aí o que Eliseu falou? Por acaso o meu coração não foi contigo aonde você foi? Tipo assim, você foi lá fazer o que não era para fazer, ainda usou o nome dele. O que Eliseu falou para Geazi? A lepra que estava em Naamã vai se apegar a ti. E Geazi saiu dali leproso na mesma hora. Então, foi algo assim muito terrível que aconteceu com a vida de Geazi, por causa de uma desobediência, uma mentira, um espírito de engano que ele se deixou ser levado, E o final não foi legal, Então que a gente fique aí ligado, atento a esses espíritos, porque eles vêm mesmo para a gente, não vem só para quem está lá fora não. Ele vem para quem está procurando Deus, quem está querendo Deus, quem está buscando o Senhor. E o segredo para a gente vencer é a gente se apegar nas vestes do Senhor, é a gente orar, é a gente buscar, é a gente estar aí nesse período de jejum, que nem a gente está aí se consagrando ao Senhor. Tem dia que dá preguiça de ler? Tem dia que não dá vontade de orar? Tem, mas a gente tem que lutar contra essa nossa vontade, porque a nossa vontade é a acomodação, é querer fazer o que é mais fácil para a gente mesmo. Então que a gente venha assim vigiar. E o último espírito aí, que a gente vai falar, que eu deixei por último, porque é o Espírito de Deus, E o maior exemplo que a gente tem na palavra desse Espírito atuando é na vida do próprio Jesus, Jesus, ele deixou para a gente um exemplo muito lindo para a gente seguir, E é por causa dele que a gente está aqui hoje, Porque
ele deu a própria vida dele por nós, como a gente já sabe, né? Então, o Espírito de Deus, ele gera em nós resistência ao pecado. Então, esse Espírito é o Espírito que precisa atuar dentro de nós, dentro da igreja, dentro do nosso coração. O Espírito de Deus, ele gera em nós resistência, porque assim foi com Jesus. Jesus, ele resistiu às coisas que vinha para ele. Aí a gente pergunta assim, Liselma, mas era Jesus, né? Era Jesus, ele, né? Mas na época que Jesus ele foi tentado, que ele foi provado, ele era homem, como eu e como você. E ele foi aprovado. A gente vai ver aqui alguns exemplos de Jesus que diz assim, botei aqui, o próprio Jesus nos deixa um exemplo de ação contínua do Espírito Santo de Deus em sua vida. Mesmo ele sendo ainda homem, ele resistiu ao pecado lá no deserto. Ele resistiu às tentações de Satanás, porque Satanás ele tentou o próprio Jesus. Você acha que ele não vai tentar a gente? Que ele não vai trazer para a gente coisa assim parecendo muito boa? Ele não vai trazer coisa ruim, ele vai trazer coisa boa, né? Quem está solteiro, ele vai botar lá o melhor, né? Se for mulher, né? O homem mais bonito, o rapaz mais bonito. Se for, né? A mulher mais bonita. Só que essa mulher, ela está na presença de Deus? Como que é isso? O diabo vai apresentar o melhor, aparentemente, mas e dentro? Tudo ruim. Vai te puxar para o mundo, vai te puxar para a destruição, vai acontecer coisas terríveis, vai te desviar do caminho do Senhor, né? Então ele apresenta proposta também para os casados. Ele vai levantar o quê? Situações dentro do casamento para quê? Para a pessoa olhar para aquela situação e também cair. Às vezes até mesmo ofender um ou outro, né, por causa de uma situação que aconteceu. Deus, ele está ali o tempo todo e a gente precisa buscar nele a força para a gente fugir dessas tentações. Jesus, ele foi o maior exemplo e ele resistiu. E se ele resistiu, nós também podemos resistir nele, através dele. Não é na nossa força, na nossa vontade, a gente não consegue nada, não. Mas na força do Senhor, a gente consegue tudo. Tudo que a gente precisa é na força do nosso Senhor Jesus. Amém? Continuando aqui. Jesus, ele foi totalmente entregue para cumprir a missão que Deus havia dado a ele, mesmo sabendo que não seria fácil, né? Ele foi totalmente entregue. Será que nós estamos sendo totalmente entregue? Ou qualquer coisinha a gente, hoje não vou na igreja não. Tô chateado com fulano. Fulano não me olhou, não falou comigo. Então, assim, são pequenos detalhes, coisas miúdas. Que hora tem que acabar o culto? Não perguntei. Pequenos detalhes, né, tem tempo ainda. Pequenos detalhes que a gente precisa vigiar, para a gente não deixar o quê? Da gente de cumprir a missão que Deus tem para a gente. Igual eu falei no início, Deus, ele tem uma missão para cada um que está aqui. Cada um que está aqui é precioso para o Senhor. Ele tem uma missão, ele quer que você cumpra essa missão. Mas é difícil demais. Não é difícil, com Jesus não é. Eu falo isso com garantia na palavra, que com Jesus não é difícil cumprir a missão dele. Não é pesado. Se a gente está em Jesus, ele torna tudo mais fácil, ele descomplica, é a gente que complica. É o espírito do homem que entra. É a nossa mentalidade que entra e a gente começa a achar tudo muito difícil. E não, né? Então a gente precisa pedir a Jesus, seguir o exemplo de Jesus e fazer como ele fez. Amém? Então ele foi totalmente entregue, né, como eu já falei, mesmo sabendo que não seria fácil. O Espírito de Deus, ele fala também de renúncia.
Ele deu seu único filho por nós. Então, olha só, renúncia. Às vezes a gente não quer perder nada, a gente só quer ganhar. Né? A visão enganosa de quê? De que na igreja a gente tem que só receber. Só receber. Eu ouvi meu esposo falando hoje com o vizinho lá, lembrei agora aqui, que ele estava falando lá com o vizinho lá. Ele nem sabe o que eu ouvi. Né? Mas ele falou assim, Liselma, ela faz uma coisa que eu falei com ela e ela repete sempre, que a planta, quanto mais você tira, mais dá. Que ele gosta muito de horta, de plantação, dessas coisas. Quanto mais tira, mais dá. Aí eu plantei lá nos vasinhos umas salsinhas, umas cebolinhas, uns coentros para ficar pertinho de mim na cozinha, para eu poder tirar. Só que eu estou pelando os pezinhos todos. Aí, porque não dá tempo de crescer, para não ir lá fora no quintal buscar, né? Ali é mais perto, eu já botei ele com esse objetivo. Aí eu falo para ele assim, não, você não falou que quanto mais tira, mais dá? Deixa eu tirar. Só que o pezinho já está, tadinho, tem que parar um pouquinho de tirar. E é verdade, renúncia fala disso, às vezes, quanto mais a gente tira da gente para dar, mais Jesus vai dar para a gente. Por isso a importância do nosso crescimento na casa de Deus. Quanto mais você tira de você, mais Deus vai te dar, vai te dar, vai te dar. E você vai se encher, se encher, se encher, cada dia mais. É uma lei da semeadura, da colheita. Não tem para onde fugir, isso é real, é verdade. Né? E ele falando lá com o vizinho, eu estou de cá escutando, rindo, né? Falei, ele está falando de mim, mas é tudo verdade. Então, assim, renúncia, precisamos perder às vezes algumas coisas para ganhar. Às vezes vamos perder o quentinho lá da nossa cama para estar debaixo de uma chuva, para vir para o culto. Vamos perder, né, a acomodação de estar lá na nossa casa vendo um filmezinho, né? E muitas outras coisas. Ir num cinema, domingo a gente podia ir para o cinema, né? Passear um pouco com a família, né? Às vezes a gente vai perder isso, mas o que você vai ganhar aqui é tão além disso, que você não tem noção do quão grande Deus tem para derramar sobre a sua vida. Né? Então a renúncia, ela fala disso, da gente perder algumas coisas, porém, no reino espiritual a gente está conquistando grandes coisas. Amém? Jesus, ele falava sempre a verdade, mesmo que isso fosse levá-lo à morte. Né? Eu não peguei os textos, porque iam ser muitos textos e eu ia me atrapalhar. Né? Mas assim, é a história de Jesus, eu fui só resumindo aqui. Jesus, ele falava sempre a verdade. Mesmo na hora que ele ia ser levado lá para a morte, ele não mentiu. Ele podia falar, não, eu não sou Jesus não, não sei onde está Jesus não. Mas ele sempre falava a verdade para as pessoas. E olha que na época lá, né, quando ele estava na terra aí, Jesus, os fariseus faziam perguntas para acusá-lo, para condená-lo. E ele sempre falava o quê? Em nome do meu Pai. Eu estou aqui em nome do meu Pai. Então você é filho de Deus? E ele sempre falava a verdade, ele nunca desmentia. E mesmo que isso, ele sabia que isso ia levá-lo à morte. Que estavam buscando o quê? Pegar Jesus, pegar ele no susto, no pulo. Eles ficavam fazendo perguntas para Jesus poder se condenar. Né? E Jesus, ele sempre falava a verdade. Então, servo de Deus, ele tem que falar sempre a verdade. Não importa o que aconteça, fale a verdade. Lá no trabalho, se o seu patrão pediu para você mentir, não minta. Se você for mandado embora por causa disso, pode ter certeza que Deus vai te honrar pela sua sinceridade, pela verdade, por você ter feito isso em nome dele, porque o espírito do homem vai mentir. Porque se for benefício para a gente cai. E a gente vê a mentirinha, né? A mentirinha, Jesus vai entender, né? Estou falando isso que uma vez eu já caí nisso, gente. Quando a gente fala aquilo que já aconteceu, uma vez foram lá, hoje eu posso falar que já morreu, né? Mas foram lá na minha casa e perguntaram, fulano de tal, não vou falar o nome não para não ficar ruim, né? Mora aqui, carro da polícia. A gente sabendo que o cara é todo enrolado, fazia um monte de coisa errada. E agora, o que eu falo? Mora ou não mora? Dentro do meu quintal. E aí?
Falei, não sei. Depois me arrependi tanto disso. Falei, meu Deus, eu tinha que ter falado a verdade. Mas a gente cai. Às vezes fala assim, mas foi uma mentirinha para poder... E às vezes nem ia ser nada, mas o medo gerou o quê? Não menti, mas também omiti. Eu não falei assim, que omissão acaba sendo mentira, tá, gente? Porque se eu falei que eu não sei, eu não falei nem que sim, nem que não. Eu falei que eu não sei, mas eu sabia. Então eu menti, na verdade. E fiquei com esse peso, depois até compartilhei com a minha discipuladora, eu falei, eu não consegui falar a verdade. E esse é um exemplo pequeno que eu estou dando, né? Não deu em nada na época, graças a Deus não era nada do que eu pensei, mas fiquei com medo. Então a gente precisa vigiar, porque Jesus, ele sempre falava a verdade. Então Jesus, ele passou aqui pela terra para deixar exemplo para a gente do que a gente precisa ser, como a gente deve caminhar, como a gente deve agir, como deve ser a nossa atitude, certo? Outro exemplo de Jesus, que Jesus ele era um exemplo de bondade em pessoa. Ele estava sempre disposto a ajudar o seu próximo, mesmo quando se encontrava muito cansado. Né? A gente vai lendo as histórias lá de Jesus, e ele estava sempre trabalhando, sempre levando a palavra, e atravessa daqui e vai para o monte orar, e vai curar ali os enfermos, e ele estava sempre em movimento. E Jesus, ele era um exemplo de bondade, de ajudar o próximo, ele queria ajudar. Né? E esse exemplo também para a gente estar ajudando o nosso próximo, estar buscando, né, para o grupo familiar, estar amando as pessoas mesmo, abraçando, cuidando com carinho, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que a gente venha amar as pessoas, e como eu falei da lei da semeadura, quanto mais a gente ama, mais a gente vai ser amado, né? Mais pessoas vão ter amor por nós. A gente acha que é trabalho, não, eu vou buscar, eu vou amar, eu vou abraçar, a pessoa não deu valor, não importa, Deus ele está vendo tudo que você está fazendo, Deus ele está vendo o seu esforço, Deus ele está vendo o seu trabalho, e ele vai te recompensar no momento certo, né? Não, nada que a gente faz para Deus é em vão, nada que a gente faz para o Senhor é em vão. Já falei um pouquinho, mas vou reforçar aqui sobre o amor. O amor de Deus, ele é incondicional pelas nossas vidas. Então, ele ama tanto as nossas vidas, e ele quer que a gente seja também, assim, um exemplo de amor aqui na terra. Amém? Então, que a gente venha, assim, deixar o Senhor, né, se tornar um em nós. Nós precisamos deixar o Senhor, porque a gente não tem essa capacidade. Esse amor é um amor que vem de Deus. Esse amor que a gente vai sentir pelos perdidos, pelas pessoas que a gente está cuidando, pelas que Deus ainda vai enviar. É o amor que a gente precisa deixar Deus amar por nós. Um fluir direto do Senhor dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Porque até as crianças, né? Esse amor era tão visível na vida de Jesus, que até as crianças, né, iam querer estar perto de Jesus. Elas estavam ali, né, e teve um lá que pediu para tirar as crianças, e Jesus não deixar e vir a mim, os pequeninos. E não os impeça, porque deles é o reino de Deus. Né? E com essa palavra Jesus está dizendo o quê? Que a gente precisa ter um coração como dessas crianças, inocente. Um coração que ama inocentemente. Né? Como a Célia falou, eu sou líder das crianças lá na igreja, e eu posso sentir isso sempre. Como as crianças, né, são amorosas, são carinhosas, tem as levadas, mas até essas, elas abraçam, beijam, pulam em cima da gente. Então, assim, é algo muito gostoso, né? E a gente precisa ter esse coração assim de amar mesmo, de falar, Senhor, me faz amar mais. Se eu tenho dificuldade nessa área, de repente porque eu fui criada de uma forma mais seca, minha mãe não era muito carinhosa, né? Eu posso falar disso, que eu também vivi essa experiência. Minha mãe não era muito de dar carinho, de abraçar, de beijar. Era uma mãe seca. Tinha um monte de filho, não tinha tempo, não sei, eu também fui criada assim de repente, né?
E ela não transmitia, assim, de uma forma física, esse amor. Eu sabia que ela me amava, eu entendia, mas ela não transmitia isso. Então, assim, que Deus, Ele possa fazer em nós, né, aquilo que Jesus fazia, que a gente possa seguir esse exemplo e que Deus ele possa atuar na nossa vida dessa maneira. Então esse é o Espírito de Deus, é o Espírito que a gente precisa. Mas dentro de tudo isso, a gente precisa analisar, né, qual desses Espíritos tem atuado aí na nossa vida. Precisamos pedir a direção do Senhor, precisamos pedir que Deus ele venha fazer em nós aquilo que a gente precisa, né? E que o Senhor, Ele possa tirar de nós todo espírito de engano, todo espírito de mentira, de indecisão, de crítica, de murmuração, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa nos fazer crescer no reino dEle, né? Crescer, né? Que nós não venhamos ficar olhando para nós como coitadinhos. Estou falando isso porque eu, quando era pequena, eu me achava muito inferior, né? Quando criança, eu era uma criança que vivia doente. E sabe aquele espírito qual a palavra? De pena, não é? Não sei se é de pena, de coitado, não sei. A palavra me fugiu agora. Eu me achava a pior, tudo de ruim era em mim. Tudo de ruim, meu Deus, por quê, né? Tudo que era doença, furúnculo, isso eu criança, tá, gente? E eu chorava, acho que é por isso que eu estou chorando até hoje, né? Tudo eu choro. Mas assim, eu tinha essa ministração de inferioridade, de que eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Eu tinha isso em mim. Eu achava que eu nasci para ser infeliz, que eu não ia dar certo em nada. E não sei explicar, um sentimento muito ruim mesmo, que eu fui crescendo e fui carregando isso comigo, né? Um sentimento de que eu nasci para ser infeliz. O diabo ele colocava isso na minha mente. Você nunca vai ser feliz. Você nasceu para ser isso aí e você não vai passar disso. Isso ainda não era nem da igreja não, gente. Eu ia às vezes com a minha tia. Eu tinha lá meus 13, 12, 15, não sei, por aí, 14 anos, adolescente ainda assim. E eu ainda tinha esse sentimento. Eu achava que eu nunca ia casar. Sabe aquele troço bem estranho? Era eu. Eu achava assim, eu não vou dar certo com ninguém. Até porque minha família foi uma família bem desestruturada, né, de muitas brigas, bebedeiras. Então eu via isso todo final de semana. Eu fui criada debaixo de uma ministração de muito medo. Eu só dormia com a televisão ligada para não poder não escutar nenhum barulho. Eu via, eu escutava as coisas. Era um troço assim. Ninguém na minha casa ainda era da igreja, nem minha mãe. Hoje minha mãe também já é da igreja, da Assembleia de Deus. E minhas irmãs, a maioria também são, ainda tem algumas que precisam do Senhor. Mas eu me senti assim, um fracasso total. Que eu só ia dar certo, que eu não ia dar certo. Que eu nunca ia dar certo. Que eu nasci para sofrer. Agora vê. Eu achava isso mesmo, gente. E quando eu fui para a igreja, que começaram a me abraçar, eu ficava assim toda constrangida. Porque eu falava assim, o que é isso? Diante de Deus, eu achava até que era falsidade. Eu não conseguia entender o amor das pessoas por mim. Eu lembro quando a pastora Angélica, ela é minha discipuladora, né? Assim que eu fui para a igreja, ela me abraçava, falava que me amava, e eu ficava assim, isso aí é caô. Isso aí eu não acredito nisso não. Não falava para ela, né? Abraçava toda constrangida. Mas assim, eu fui criada debaixo de uma ministração de fracasso mesmo. Então assim, eu estar aqui hoje, para mim, assim, é uma honra muito grande. Vocês não têm noção.
Vocês não têm noção o que Deus já fez e está fazendo na minha vida, né? E o que eu desejo é conseguir passar para cada um que está aqui, que Deus, Ele existe e Ele quer fazer na sua vida algo grandioso, algo poderoso da parte dEle. E que se o inimigo tem colocado qualquer ministração na sua mente, contrária à vontade de Deus, que você repreenda, porque Deus, Ele é poderoso para te levantar e para te fazer romper e crescer na presença dEle. Né? Hoje eu tenho aí 2 filhas, a Tatiane, que já está casada, a Laís, que está com 18 anos. Sou casada com o Edson, como já foi falado. Né? E estou na casa do Senhor, né? Sendo discipulada, discipulando, tenho 4 discípulas hoje, né? Trabalho com grupo familiar de criança e tem sido assim, muita bênção mesmo da parte de Deus na minha vida. Eu creio que Deus tem muito mais para fazer. Eu creio que o Senhor, Ele quer me envolver, Ele quer te envolver nos braços dEle de amor. Né? E não tem segredo, não tem segredo. Qual é o mistério para a gente poder, né, romper? O segredo é somente se lançar nas mãos do Senhor e se entregar nas mãos do Senhor. Então você faça uma avaliação agora, feche os teus olhos, faça uma avaliação. Qual desses 3 espíritos tem atuado na sua vida? Que tem tido destaque na sua vida? Qual desses 3? Senhor. O Senhor venha, Senhor, de encontro a nós nessa noite, meu Deus. Analise, analise e peça ao Senhor, se você se encontrou em alguma dessas palavras aqui pela misericórdia do Senhor, o Senhor me deu para falar. Que você possa vir aqui à frente, né, para estar recebendo aí uma oração, pedindo a Deus e se consagrando a Ele, entregando a Ele a tua vida, pedindo ao Espírito Santo, eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu Espírito na minha vida, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver aonde eu posso chegar em Ti. Oh Deus, se de alguma maneira, amado, essa palavra tocou o teu coração, você possa vir até o altar do Senhor e pedir a Ele, só Ele pode te fazer ver, te fazer entender, só o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar ministrando em cada coração, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Deus, Deus. Deus Santo, Deus poderoso, vamos ficar de pé.
Se na tua vida não há outro, você deveria estar aqui à frente. Aqui na frente. Vou chamar você que tem Deus como Senhor. Você que não tem outro além do Senhor na sua vida. Você vai vir aqui na frente. Você vai estar falando: Senhor, não tem outro espírito que reina na minha vida. Na minha vida quem reina é o Espírito de Deus. Na minha vida quem reina é o Espírito de Deus. Aleluia! Nós estamos aqui glorificando a Deus. Nós estamos aqui louvando ao nosso Pai. Nós estamos aqui declarando que Ele é o Senhor da nossa vida. E não há outro além de ti, Senhor. Oh, aleluia! Nenhum espírito de mentira, nenhum espírito de covardia. Oh, Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Nós estamos aqui como igreja, Senhor, repreendendo, Senhor, toda falsidade, Senhor, todo espírito contrário à tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, colocando os nossos corações diante de ti e dizendo que só tu és Senhor. Só tu és Senhor da nossa vida. Oh, aleluia. Não há outro além de ti. Oh, alabarachai, andarachai, alabaraias. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, decretando, Senhor, que nós pertencemos a ti. Que nós pertencemos ao Deus de amor. Que nós pertencemos ao Deus verdadeiro. Ao Deus que luta por nós. Ao Deus que nos dá vitória. Oh, xereleia, alabarachai, andarachai. Oh, Espírito Santo de Deus. Nossa Senhor. Aleluia. Oh, Pai Santo. Ministra, Senhor. Ministra. Ministra, Senhor. Vai ministrando, Senhor. Ministra a tua povo aqui neste lugar. Oh, Deus. Deus. Anda, anda, labaraia, cheia, Deus, que a tua igreja, Senhor, entenda, Senhor, que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Pai, que tu estás conosco, que tu estás conosco. Não somos nada sem ti, Senhor, não somos nada sem ti. Espírito Santo de Deus, estou mandando falar com uma pessoa aqui. Brenda, Deus, ele tem um apreço muito grande por você. Ele está falando que você é uma pedra preciosa que ele tem nas mãos. Você vai ser muito grande nas mãos do Senhor. O Senhor vai te levar a lugares que você jamais viu, que você nem imaginou que você chegaria. Você pode até pensar que não,
Mas quando a palavra do Senhor é decretada, as coisas acontecem. Oh, aleluia! Vamos aplaudir o Senhor, igreja, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui e Ele nos ama. Ele nos ama. Ele te ama. Oh, Deus! Oh, aleluia, Senhor! Só Tu és, Senhor! Só Tu és, Senhor! Só Tu és, Senhor! Oh, glórias a Ti, Senhor! Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor! Deus, nós só temos a agradecer, Senhor, porque nessa noite Tu fizeste algo tremendo aqui neste lugar. Eu não poderia terminar esse culto sem antes dar oportunidade para aquele que ainda não entregou o coração a Jesus, que ainda não falou: Senhor, eu te quero na minha vida, eu te quero no meu coração, eu te quero dono da minha vida. Você tem essa chance agora de você falar: Senhor, eis-me aqui, entrego o meu coração a Ti, entrego a minha vida diante de Ti. Não vou ficar me demorando, mas você tem essa oportunidade agora para você fazer isso. Mesmo que você ficou sem jeito de vir aqui à frente, você pode procurar um dos líderes aqui da casa do Senhor para falar: Senhor, eu quero receber a Ti. Em nome de Jesus. Você não sabe o seu amanhã. Você não sabe o que vem amanhã. Talvez a última oportunidade você tem hoje. Onde você vai passar a sua eternidade? Onde você passará a sua eternidade? O Espírito Santo de Deus te dê essa chance de você estar entregando o coração a Ele nesse dia. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, agradecidos, Senhor, por tudo. Te louvando, Senhor, porque o Teu Espírito Santo fez uma revolução aqui neste lugar, nessa noite. Deus, Tu renovou as nossas vidas, Tu nos deu, Senhor, pedras preciosas, Senhor, para trabalhar. Pai, nos leve debaixo da Tua proteção, nos dê, Senhor, uma semana de paz, que a luz do Teu Santo Espírito esteja brilhando sobre nós, que onde quer que nós formos, Senhor, o Teu Espírito Santo esteja em nós brilhando, para que vidas venham se chegar a Ti. É isso que nós choramos, Senhor, agradecidos, e aplaudimos a Ti por essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Ti, Senhor!